Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Abrangência Universal da Salvação. A palavra de Deus registra que não existe um só homem justo. Não há um justo sequer. O homem, por si só, não tem justiça própria e por isso não pode chegar aos atributos de santidade, retidão e da justiça de Deus. Porém, aprove a Deus em seu infinito amor e misericórdia tornar o homem justo, porque o desejo de Deus é que todo homem se salve. É em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não conheceu pecado, que nele se fez então pecado, para que nós, homens miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. Nesta presente lição, estudaremos sobre o estado degradante da humanidade no pecado, a necessidade da salvação universal dos homens e a plena salvação somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim: Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, isto é, bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestres dos gentios, na fé e na verdade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O pecado, a justiça e o juízo de Deus. A degradação moral humana diante do Senhor. O culto às riquezas, ao corpo e ao sexo tem marcado negativamente o comportamento moral das sociedades humanas em todo o mundo. Os falsos deuses, Mamon, dinheiro e riquezas, Pluto, ostentação, e Eros, sexo ilícito,
tem dominado o homem, sem domínio próprio, especialmente o falso Deus, Eros, que promove a prática das aberrações sexuais, tais como relações sexuais entre pessoas não casadas, relações sexuais entre pessoas da mesma família, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, relações sexuais entre adultos e crianças, relações sexuais entre humanos e animais irracionais, relações sexuais entre pessoas vivas e mortas. Desta forma, por causa das suas concupiscências carnais, os homens abandonam a Deus, não deixando ao Senhor, a não ser a respeitosa escolha de entregá-los aos seus próprios desejos carnais. Na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Esta adoração às riquezas, ao corpo e às relações sexuais ilícitas muda a verdade de Deus em mentira, rejeita a glorificação do Senhor para adoração a falsos deuses e transgride a vontade de Deus. Estes pecadores não arrependidos, que se lançam à consecução destes pecados, receberão, sem sombra de dúvidas, a justa punição, segundo a justiça de Deus pelos seus atos. Romanos, capítulo 1, versículo 25 ao 27 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Muitas pessoas limitam seu conhecimento de Deus ao plano religioso, realizando ritos, cerimônias e outras atividades eclesiásticas. Todavia, na verdade, não conhecem Deus de verdade. Sua relação com o Senhor é meramente de religiosidade. Outros, porém, são, em sua ignorância espiritual, totalmente alheios à vontade e comunhão com o Senhor, por terem as seguintes atitudes. Vamos fazer aqui uma leitura da carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 21 ao 23, antes de falarmos sobre essas atitudes. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 1, 21 ao 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Dentre estas atitudes que tornaram o homem alheios à vontade e à comunhão com o Senhor, em primeiro lugar,
não glorificam a Deus e nem o agradecem pelas bênçãos recebidas do Senhor, tais como o ar que respiram, o alimento que brota da terra, a água que mata a sede, o emprego, a família, a saúde, etc. Em segundo lugar, estes homens possuem pensamentos pífios, com atividades mentais vãs, inúteis, tolas, vazias, cheias de escuridão, que denigram o que Deus criou e o que Ele dá de benefícios para os homens, bem como o que o Senhor é e o que Ele significa para o homem. Acham, em terceiro lugar, que a sua limitada inteligência lhe dá sabedoria, ou acha que nesta limitada inteligência são sábios, querendo suplantar a sabedoria de Deus, mas na verdade são tolos e loucos. Em quarto lugar, inventam seus próprios ídolos, como seres ou objetos de adoração, tais como homens, imagem de homens ou animais, objetos místicos, inanimados, dinheiro, prazeres carnais, glória humana, poder humano, colocando tudo isso em seus respectivos corações, em substituição ao glorioso e poderoso Deus. O homem, infelizmente, em sua natureza pecaminosa, tem enveredado por caminhos ainda mais tortuosos, abomináveis e desleais a Deus, especialmente em nossos dias. Eles se afastam e o negam descaradamente. Assim, o Senhor entrega estes homens aos seus próprios desejos, para se afundarem cada vez mais no lamaçal do pecado e receberem a justa punição. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 28 ao 31, diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Pessoas que estão envoltas neste rol de ações pecaminosas, sabe que estão passíveis de uma sentença severa de Deus. E esta sentença, ela é materializada na morte espiritual. Porém, pela insensibilidade da alma e pela falta de Deus em seu coração, continuam a cometerem toda sorte de pecados e ainda incentivam que outros também façam os mesmos pecados que eles fazem. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 32 diz: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, nós não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Jesus é a justiça divina em nós. Se conhecermos verdadeiramente Jesus pela fé, apesar de sermos injustos, seremos declarados justos na justiça de Deus pela fé em Cristo. E assim conheceremos o poder de Deus em nossas vidas
e não estaremos sob o domínio do pecado, e sim sob o domínio do Espírito, vivendo segundo as virtudes do fruto do Espírito Santo, para a nossa própria salvação em Cristo Jesus, não tendo, portanto, nenhuma condenação diante de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 24 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Portanto, a justiça divina em nós é através de Jesus. Saindo agora da questão da justiça divina, vamos falar sobre a ira de Deus, ou o juízo de Deus, ou julgamento de Deus. Portanto, falamos do pecado, falamos da justiça divina e vamos falar agora do juízo. A ira de Deus tem como causa a supressão da verdade de Deus por parte das injustiças humanas. A ira de Deus não é um sentimento, e sim um juízo, ou seja, um julgamento contra quem contraria a lei
de Deus, cometendo pecado. Isto é, quem transgride a lei de Deus está passível de ser julgado e punido se não houver arrependimento. E isto se observa para preservar incólume a santidade, a retidão e a justiça de Deus. Quanto ao juízo de Deus, alguns pontos são importantes. Porém, antes eu vou fazer a leitura da carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 2 até o 11, onde estão estruturados exatamente esses pontos importantes sobre o juízo de Deus. Carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículos de número 2 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também o grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, quais são os pontos importantes deste juízo? Em primeiro lugar, o julgamento de Deus para com os homens não se apoia em valores humanos, de justiça ou moralidade. Não adianta um homem receber alto nível de avaliação moral de outros homens ou de sua própria justiça, pois o que tem valor efetivo de diagnóstico e veredito de aprovação é o juízo de Deus, que vem sobre todos os homens, independente de cor, raça, sexo, nacionalidade. O julgamento de Deus tão somente se baseia na fé em Jesus Cristo, primeiramente como Salvador e por fim como Senhor, ratificada esta fé pelo exercício digno, consequencial do padrão moral divino segundo a justiça de Deus. Muitos homens pensam ser autossuficientes em bondade. Acreditam que em sua postura moral, presumidamente correta no seu modo particular de avaliação, estão agradando a Deus e assim acham que estão em paz com o Senhor. E nesta suposta condição, eles desvalorizam, num estado de desprezo, a tolerância, a bondade e a longanimidade de Deus. Em terceiro lugar, a dura cerviz do homem em sua natureza, agindo de forma hipocritamente religiosa, amealha para si um justo julgamento final, com o recebimento de sentenças segundo as suas obras. Em quarto lugar,
no plano espiritual. A vida eterna, no justo juízo de Deus, será dada para quem sempre faz o bem, busca permanentemente estar na glória de Deus, honra ao Senhor de forma fiel e luta ardentemente contra o pecado, com o objetivo de ter no futuro um corpo glorificado. E para os facciosos e para os que desobedecem ao Senhor, será dada a condenação eterna no lago de fogo. Em quinto lugar, no plano terreno, teremos tribulação e angústia. E esta tribulação e angústia será dada para qualquer homem que faz o mal. Agora, será dada glória, honra e paz para qualquer homem que pratica o bem. Deus não faz acepção de pessoas. Todos os homens são iguais perante Deus, no direito de salvação, dádiva gratuita dada por Ele pela fé em Jesus Cristo. Portanto, estes são pontos importantes nesta leitura do texto bíblico que fizemos aí da carta aos Romanos, capítulo 2, do versículo de número 2 até o 11. Falemos agora um pouco sobre conhecendo Deus e a sua vontade. Em primeiro lugar, nós temos a oportunidade, e é o que a palavra fala, de conhecer Deus apenas olhando para a criação. Deus revelou através das coisas criadas o seu poder, sua inteligência, sua criatividade, sua grandeza, sua bondade, sua integridade, sua divindade, o seu amor e muitas outras virtudes, para dizer ao homem que eles são indesculpáveis do conhecimento e da existência de Deus. E se mesmo assim o desconhecem, é pela sua rebeldia, corrupção, desobediência, com a consequente rejeição à soberania de Deus em suas vidas. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Compreendendo um pouco ainda sobre o conhecendo Deus e a sua vontade, nós vamos falar sobre a pureza moral de Deus, gravada na consciência dos homens. Ainda que o homem diga que pela criação não é possível conhecer a Deus, Deus colocou na consciência do homem, gravada na consciência dele, a sua revelação. Ou seja, além da revelação de Deus na criação dos atributos morais e naturais de seu ser, na criação, o Senhor gravou na consciência do homem intuitivamente o que é certo e o que é errado, segundo um padrão moral de caráter do Senhor. Sendo por isto, o homem que não se rende à magnificência de Deus, indesculpável de não ter o conhecimento de Deus e de saber que o Senhor deseja uma relação de plena comunhão com o homem. É com esta base que Jesus julgará os segredos mais íntimos dos homens, bem como pelo seu comportamento diante de Deus, segundo a referência do Evangelho de Cristo.
Romanos capítulo 2, versículos 12 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens e de conformidade com o meu Evangelho. Portanto, aí está as duas formas mais simples de se conhecer a Deus e a sua vontade, através da própria criação e através da pureza moral gravada na consciência dos homens. Ele então tem condições, através de sua consciência, saber o que é certo e o que é errado. Mas além disso, o Senhor também registrou a sua palavra. Fez registro da Bíblia Sagrada para os homens, se revelando também da forma de como pensa, de como age, quais são os seus atributos, quais são as suas virtudes. Portanto, estas são as formas, vamos dizer assim, mais importantes de se conhecer a Deus e a sua vontade. Mas um ponto é importante, é que o homem necessita de salvação. E essa necessidade de salvação, ela é universal. Ou seja, há uma necessidade da salvação da humanidade, porque todos os homens estão encerrados debaixo do pecado. Toda a humanidade, a partir da queda de Adão e Eva, está debaixo do pecado e de suas respectivas consequências. Todos os homens estão na condição de pecadores e por isso precisam do perdão de seus pecados para ter o direito à vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Entenda aí, judeus como gregos, toda a humanidade. Universalmente, todos os homens estão encerrados debaixo do pecado, como já tivemos a oportunidade de falar. E por isso, todos os homens, sem exceção, carecem da glória de nosso excelso Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A humanidade necessita encontrar o caminho da paz. O apóstolo Paulo, para demonstrar o periclitante estado espiritual universal dos homens, cita várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, da Bíblia, para retratar as enfermidades da alma deste homem, consolidando a necessidade de que a humanidade precisa encontrar um caminho para a verdadeira paz de espírito. E aqui eu vou ler na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 18, onde o apóstolo Paulo menciona quais são as pragas da alma e do comportamento humano que fazem com que ele esteja enfermo na alma. E aí consolida-se essa necessidade de que
a humanidade precisa encontrar um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Essa verdade é Jesus Cristo. Esta vida é de Jesus Cristo. Somente através de Jesus é que nós podemos encontrar o caminho da paz. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Portanto, aqui neste texto, as pragas da alma e do comportamento humano, que faz com que o homem tenha a necessidade premente de salvação, é, primeiro, não há um só homem justo que entenda e busque a Deus. Em segundo lugar, todos os homens se tornaram inúteis, imprestáveis e sem frutos para a prática do bem. Em terceiro lugar, a palavra do homem é cheia de podridão, mentirosa, venenosa, cheia de acusações, insultos, ressentimentos, cheia de amargura e que amaldiçoa o próximo. Os homens são inclinados para a maldade, para promover o derramamento de sangue pelos homicídios, através da desordem, através da destruição e da miséria. Em quinto e último lugar, os homens são rebeldes e tratam com desrespeito o Senhor, afrontando-o permanentemente, não tendo nenhum temor ao soberano Deus, vivendo uma vida dissociada de santidade e entregue inteiramente à perversidade. Portanto, aqui estão as mazelas que estão entranhadas na alma do homem que não conhece a Deus. E por isso, a humanidade necessita desta solução para o pecado. E qual é essa solução? Na sequência dessa leitura aqui da carta que nós fizemos, Romanos 3, do 10 ao 18, o apóstolo Paulo, ele formula concretamente a doutrina da salvação do homem, dizendo que a lei de Deus, isto é, a palavra de Deus, traz ao homem o conhecimento do pecado, pecado este que ele imputou à morte física e espiritual, e o coloca na condição de pecador e de culpa diante de Deus. O homem, ele tem uma dádiva humanamente, ou melhor dizendo, uma dívida humanamente impagável para com Deus. Mas esta dívida foi divinamente paga pelo sangue de Cristo, vertido na cruz. E é pela graça que somos salvos da condenação eterna. Todos os homens necessitam de Cristo para a solução de seus pecados. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Concluindo então a nossa aula de hoje. Quando o homem se depara com a palavra de Deus, isto é, a lei,
ou seja, a Bíblia Sagrada, percebe que é portador de uma doença chamada pecado, que provoca uma condenação de morte física e espiritual, cujo remédio espiritual é Jesus Cristo. A graça de Deus dada aos homens foi a vinda do Messias a este planeta. A vinda de Jesus, mesmo antes da fundação do mundo, já estava determinada a vinda do Messias, para que através da morte e ressurreição de Jesus, a morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, o homem seja salvo e receba a vida eterna. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.